Bom dia, alunos do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e hoje a nossa aula será para os alunos do 9º ano. Nós iremos iniciar um assunto de língua portuguesa, que é a interpretação de texto. Então, pegue lá o seu caderno e o seu livro didático. No seu livro didático, nós vamos continuar, gente, aquele assunto que nós paramos na última aula. Nós utilizamos aquele texto que era uma letra de música, lembra? Do Toquinho, Aquarela. E nós fizemos uma interpretação também, não foi? Mas nós falamos mais da parte em que nós vimos aspectos da redação. Falamos sobre os poemas, sobre versos, sobre a parte literária do texto. Agora a gente vai utilizar o mesmo texto, mas nós vamos olhar num aspecto mais falando de gramática. Nós iremos falar sobre um pouco de verbos, vai pedir para vocês os conhecimentos de vocês a respeito de verbos, de sinônimos de palavras e um pouco de interpretação. Então, é o mesmo texto, mas nós iremos fazer outras questões sobre ele, e essas questões estão mais para o lado da língua portuguesa do que da literatura, da redação, certo, gente? Então, aqui, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre interpretação de texto, que a gente sabe que seria você entender, você ter um conhecimento de mundo para conseguir entender o texto. Não basta só você ler o que está lá, você tem que ter um conhecimento prévio, você tem que saber do que ele está falando, ter alguma informação sobre o que está sendo citado no texto, sobre o que está sendo falado. Então, para você conseguir interpretar bem o texto, você tem que ler lentamente o texto todo, número 1 aí. Olha só, você tem que ler devagar. Quando você acabar de ler, você tem que se perguntar: será que eu entendi sobre o que o texto fala? Se você conseguir falar alguma coisa, pensar em alguma coisa, já conseguir fazer um resuminho, um pequeno resumo do que você leu, você está começando a entender. Então, número 2, releia o texto quantas vezes forem necessário. Para você conseguir interpretar, só uma leitura não basta. Você tem que ler mais de uma vez. 3, sublinhe as ideias mais importantes. Então, isso aqui é importante. Olha, é sobre isso que está falando o texto. A parte mais importante do texto é essa. Aí você pode o quê? Fazendo risquinhos embaixo do que você acha que é a ideia central do texto, sobre o que o texto está falando, sobre o que é mais importante. 4, separe fatos de opinião. Então, o que seria separar fatos de opinião? Você tem que ver quando ele está contando uma coisa que é importante e quando ele está dando a opinião dele a respeito. Então, você tem que saber separar o que realmente é uma história e normalmente também o que está sendo a opinião do leitor, do autor, desculpa. 5, retorne ao texto sempre que necessário. Então, olha, gente, de 5, 3 é leitura. Leia, tente entender o que está sendo escrito. Você tem que saber, para você conseguir ter uma boa leitura, conseguir interpretar, você tem que ser um bom leitor, você tem que ler textos, ler livros, tem que tentar o máximo possível gostar de leitura. Quem fala, eu não gosto de ler, dificilmente vai conseguir o quê, gente? Ter uma boa leitura, ter uma boa interpretação de texto. Então, quem lê consegue escrever bem, consegue ler direito, consegue ter um conhecimento de mundo, consegue entender muito melhor não só a língua portuguesa, mas você entende até melhor a matemática, a geografia, a história. Por quê? Porque todos eles vão cobrar de você uma interpretação, um conhecimento. Então, a leitura é o mais importante, gente, da escola. Se você sabe ler, você vai saber escrever, você vai saber interpretar, você vai conseguir aprender matemática, história, geografia e assim vai, certo, gente? Então, olha só. Pegue seu livro didático e você vai abrir na página 90. Na página 90, no finzinho dela, você vai encontrar um tópico falando as palavras no contexto. Então, você vai contextualizar e lembrando do texto que nós lemos na aula passada, que falava sobre a imaginação. Vocês lembram? Sobre alguém que achava o poder da imaginação, que ele achava que com uma simples caneta ele conseguia construir o que ele quisesse, ele conseguia ir para onde ele queria, ele podia pensar o que ele queria, voar do futuro para o passado. Então, era alguém que tinha esse poder de criação. Então, olha só. A letra de Aquarela trata da imaginação de alguém que desenha e que é capaz de dar forma às próprias ideias. Observe o trecho abaixo. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo.
numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida. Você nota, ele fala que ele desenha, olha, uma folha qualquer. Ele desenha só amarelo e desenha um navio de partida. Que palavra desse verso é responsável por acentuar a ideia de liberdade? Gente, qual é a ideia de que ele tem a liberdade, que ele é livre, que ele pode fazer o que ele quiser? É a ideia de uma folha qualquer, que não precisa, nada está prendendo ele, qualquer folha, qualquer coisa faz ele para onde ele quiser, ele desenha o que ele quiser, ele viaja para onde ele quiser. Então, aí, na primeira questão, a palavra é a palavra qualquer. A palavra qualquer é um pronome que mostra a força de que ele tem o quê? A ideia de que há uma exigência para se criar e ver a imaginação. Então, ele não tem uma exigência. Qualquer folha para ele serve. Então, é a ideia de qualquer. Ela que dá a ideia de liberdade. Certo, gente? Vamos adiante. Então, já na página 91, olha só. Observe o trecho a seguir. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Gira um lápis, gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Com as descrições do processo criativo visto nesses versos e o que o Elírio parece querer mostrar. Olha só, ele está mesma coisa, gente, ele está tentando mostrar para você que ele consegue fazer, consegue imaginar o que ele quiser e mostrar que o sonho que dá colorido à vida, que é esse sonho, essa imaginação que dá colorido à vida. Tanto que ele fala que com uma simples reta, olha, com umas retinhas ele consegue fazer um castelo todinho. Então, o que ele tenta mostrar para você é que ele tem o poder de criação, de imaginação, que ele consegue fazer castelo com simples retas e com simples compassos. Olha só, ele mostra aqui com coisas simples, ele consegue fazer coisas grandiosas. Com compasso, ele desenha um mundo. Com umas retas, ele faz um castelo. Olha aí o desenho de um castelo e de um mundo, né? Então, ele mostra o quê? O que ele está tentando mostrar para você? O poder que tem a imaginação, certo? Vamos adiante. Então, a aula vai ser bem curta. Olha só, nós temos 6 questões. Você vai fazer a terceira agora. A certa altura da letra da canção, o Eulírico sugere uma receita de criação. Veja, basta imaginar. Olha como ele está te dando uma receita, ele está te dizendo como ele faz. Basta imaginar que ele está partindo sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Nesse trecho, o Eulírico inclui a interlocução da sua atividade de imaginar e criar. Que expressão mostra essa inclusão? Então, olha só, gente, ele inclui o interlocutor. Gente, eu sou o locutor, interlocutor é quem escuta. Em que momento aí ele está falando com alguém? Olha o que ele fala, basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo. E se a gente, olha só como ele está falando com quem, gente? É no texto, é no momento que ele fala na expressão a gente. É nessa expressão que ele inclui quem? Alguém. Que ele mostra quem é o interlocutor, certo? No agente. Quarta. Nos versos da primeira parte da letra da canção, algumas palavras parecem se referir à imaginação de uma criança. Fazer um castelo, correr o lápis em torno da mão para descrever uma luva, etc. Quando cita pela segunda vez o primeiro verso da canção, nem numa folha qualquer, o lírico se refere a sonhos de um menino, justifica. Então, bora lá, gente. Você vai ter que dar uma voltada para conseguir olhar. Então, ele fala assim... Quando ele cita a segunda vez o primeiro verso, quando ele cita pela segunda vez o segundo verso, ele fala novamente, numa folha qualquer. Olha só, eu já encontrei, você vai encontrar na página 89, lá no início. Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. Gente, e agora? Ele é criança. Ele fala que ele está bebendo com bons amigos, bebendo de bem com a vida. Criança bebe? Não. Então, na primeira vez ele estava falando de um menino, mas agora ele já está falando como se ele fosse que um adulto, tá? Então, você vai dizer que não, que ele não está falando de um menino, que ele já é um adulto, e você vai justificar porque ele está dizendo que ele está bebendo com os amigos. E criança não bebe, né, gente? Quinta. Relê os versos a seguir. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Escreva no caderno o significado que tem nesses versos a expressão a estrada. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. Gente, o que significa estrada? Aí no texto, no verso, estrada significa a vida, tá? Estrada é igual a vida. Não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O que quer dizer não nos cabe, gente?
é que não nos compete, nós que temos que saber fazer isso, é competir, não é para você fazer isso, tá? E aonde vai dar significa o quê? O que significa aonde vai dar? É até onde ela vai. Você sabe onde é que vai chegar? Onde é que aonde vai chegar? Então, estrada da vida, não nos cabe significa não nos compete, não somos capazes, né? E aonde vai dar é onde é que ela vai chegar. Você não sabe onde ela vai chegar. E a última, no final da letra da canção, o verbo descolorir está conjugado no futuro do indicativo. Olha, está no futuro, descolorirá. O modo indicativo expressa certeza. Com essa certeza é confirmada na canção. Então, ele está perguntando para você por que ele dá certeza para ti que vai descolorir. A repetição do verso, descolorirá, retoma algumas vezes, né? Ele fica falando que descolorirá, descolorirá. O que isso quer dizer, gente? Ele mostra o que para você? Como essa certeza ela é confirmada? Ela é confirmada como, gente? Ele fala várias vezes para você a mesma coisa. É a repetição, ela é confirmada pela repetição. Ele fica repetindo. Uma folha qualquer, desenho só amarelo, que descolorirá. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Que descolorirá. Então, ele fica falando que descolorirá, que descolorirá. Então, de que forma ele te dá essa certeza? Pela repetição desse mesmo verbo por várias vezes. Descolorir é perder as cores. O que isso poderá querer dizer na letra da canção? A gente falou sobre isso, gente. Então, descolorir é perder a cor, não é isso? Então, significa o quê? Uma possível morte. Lembra que nós falamos, nós temos que curtir, temos que aproveitar, porque um dia tudo isso vai o quê? Descolorir, vai acabar, nós iremos morrer. Por que foram usados parênteses no verbo que descolorirá? Por que está sendo usado parênteses, gente? Qual a ideia? Os parênteses podem indicar o quê? Tanto o refrão como o quê? Uma outra voz, certo? Ou seja, que voz seria essa? Então, tá entre parênteses porque normalmente é assim. Quando é uma letra de canção, quando o cantor estava cantando, ele fala, aí uma voz por trás vinha que descolorirá. Esse descolorirá está entre aspas para dar ênfase que foi outra pessoa que estava cantando, certo, gente? Quem seria, então, essa outra pessoa? O que a gente poderia interpretar? Que seria quem? O futuro? Uma outra voz falando na canção, certo, gente? Então, para mostrar que é uma outra voz. Então, é isso, gente. Olha só. Eu notei que o livro de vocês, ele vai ficar bastante tempo. Eu não vou pular. Eu poderia ter pulado hoje e ido lá bem adiante para mostrar para vocês uma coisa muito importante, que era o quê, gente? Figuras de linguagem, que é um dos próximos assuntos para vocês de língua portuguesa. Mas nessa segunda avaliação, tudo que você vai encontrar parece que vai estar no lado da literatura. A gente não vai ter aquela gramática pesada que nem nós tivemos nos assuntos passados, que era a estrutura de palavras, vocês lembram? Processo de formação de palavras, não vai ter. Esse novo bimestre aqui, esse novo volume, ele vai muito ficar no lado da literatura, da subjetividade, pedindo muito para vocês a ideia de interpretação, de você entender o que é a literatura, porque a gente vai estar estudando poema. Você vai adiante, vai ter outro assunto? Não, gente, é poema e poema, interpretar poema, saber o que o autor quis dizer e mergulhar nesse mundo, que é isso que vai ser. Tanto que o assunto mais pesado que nós vamos ter vai ser figuras de linguagem e que elas também são totalmente levadas para o lado da literatura, da subjetividade, tá? De pegar uma palavra e contextualizar ela e dar um outro significado para ela, fazer com que ela se torne outra coisa, dar outra ideia, não a convencional. Isso é literatura. Então, eu não vou... Depois dessa, a gente vai continuar, a gente falando de mesmas coisas. Olha, o próximo texto que nós temos é Rito de Passagem. E, novamente, é outro poema. Eu não vou pular um monte de poemas aqui, olha, um monte de textos de literatura, prosa poética, para ir embora para figuras de linguagem. Não, a gente vai indo por página, tá? Eu não vou fazer esses saltos. Então, não se assustem se a gente ficar só nesses poemas, interpretação, conceitos de eu lírico, dessas coisas, certo, gente? Então, é isso. Façam essas questões no caderno de vocês, coloquem a resposta e estudem.
e continuem fazendo, viu? Que não tá pesado, a gente tá indo bem devagar. Então, se cuidem, cuidem da família de vocês, fiquem em casa, evitem aglomerações, não se contaminem, demora, tudo isso vai passar, a gente vai se ver, não é, gente? Tchau, até mais.